Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos. Daqui Nuno Andrade. E hoje eu vou falar de um doce veneno. Falar sobre a verdade amarga do açúcar. Sobre o açúcar. Ora, boa noite, Susana Fortes, bem-vinda. Olá, Jorge Miguel, in the house, bem-vindo. Vamos só aguardar alguns segundos para que mais pessoas possam assistir em direto. E já agora, se puderem, se quiserem, escrever de onde é que estão a assistir, de que cidade ou de que país, caso não seja em Portugal. Boa noite, Otília! Otília Flores, muito bem-vinda! Boa noite, Maria Pinto, olá! Olá, Canoca! Olá, Eugénia Souza, bem-vinda! Olá, Cleo Alves! Boa noite, Vandinha Bacelar! Bem-vindos a todos! E eu hoje tenho uma verdade amarga para vos contar. Olá, Nela, bem-vinda. Olá. Boa noite, Vítor Silva. Boa tarde no Brasil, de certeza, porque aqui já é de noite. Boa noite, Maria Pinto. Hello, Quinta do Conde. José Carlos Alfarroba, bem-vindo. Obrigado, Nela. Quinta do Conde. Olá, Ana Moraes, bem-vinda. Olá. Olá, boa noite, Carla Conceição. Bem-vinda também. Santa Maria da Feira. Muito bem. Boa noite, Susana. Bem-vinda. Boa noite, Maria Emília Vizinha, que está no quentinho a ver o vídeo do vizinho. Até fiz Eugénia Souza de Catalunha, na Espanha. Oh, nuestros hermanos in the house. Lisboa, Maria Pinto, obrigado. Olá, Maria Emília. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Andréia Lavos, boa noite, Francisco Mendes. Andréia Lavos, da Marinha Grande, aqui da minha terra. Também estou a falar da Marinha Grande. Olá, Adriana. Caetano, tudo bem? Espero que sim. Espero que o fim de semana tenha sido fantástico. Pelo menos tenha dado para descontrair um bocadinho do dia-a-dia do trabalho. Estão 4 graus no Luxemburgo. Effigen será o nome da cidade? Não sei. Não conheço. 4 graus, aqui deve estar um bocadinho mais, uns 7 ou 8, por aí. Não está calor nem está frio. Boa noite, Sérgio Pinto. E então vamos dar início à verdade amarga sobre o açúcar. Alguns de vocês que já viram alguns dos meus vídeos, eu já falei algumas vezes sobre o açúcar. E que é um problema sério para a saúde. Eu hoje vou tentar explicar de uma forma simples o porquê. Boa noite, Teresa Vieira. Olá, bem-vinda. E alguns investigadores acreditam que o açúcar deve ser chamado de droga. E que abusar desta droga, como qualquer droga, pode causar problemas sérios na saúde. Dizem alguns dos investigadores. As comidas com açúcar têm um impacto gigantesco no sistema de recompensa que nós temos no nosso cérebro. Faz com que se liberte uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor, e ela é libertada como recompensa do cérebro. E as drogas como a cocaína, como a heroína, como a nicotina, alteram o nosso cérebro. Tem um impacto muito grande no nosso cérebro. E não só.
a ativação desta parte do sistema de recompensa do nosso cérebro leva a emoções intensas de recompensa, o que pode resultar em vícios. Em relação às drogas, até mesmo em relação a alguns medicamentos, quase toda a gente tem noção que isto é verdade. Mas em relação ao açúcar, a maior parte das pessoas desconhece. E eu gostava de fazer aqui a pergunta. Se há aqui alguém que esteja a ver o vídeo, se alguma vez tentou parar de comer açúcar, ou se não come nenhum açúcar, ou se já tentou e não conseguiu ou conseguiu. Se alguém quiser partilhar. Boa noite, Rosarinho, bem-vinda. E a Cleo falou do mel. O mel também tem açúcar, chamado frutose. Já vou dar alguns exemplos. Se alguém, pelos vistos, ninguém ainda tentou parar de comer açúcar, porque ninguém comentou. E o açúcar é um problema sério. Porque as drogas e o açúcar... Maria Plácida, obrigado pelo comentário. Tentei, mas é difícil. Pois é, muito difícil. Eu luto muito contra essa dificuldade também, porque eu sou muito guloso. E é um problema sério. Às vezes nós temos aquela vontade de comer aquele açúcarzinho e não é nada fácil. A Canoca, obrigado pelo comentário também. Eu deixei de pôr açúcar, mas na comida há sempre. Pois... toda a comida tem hidratos de carbono, mas há comidas, que já vou falar também, que têm menos hidratos de carbono, que depois se vão transformar em glicose no nosso corpo, que é considerado açúcar. Boa noite, Eva, bem-vinda. A Cleo diz o adoçante é ruim, o adoçante ainda é pior que o açúcar, também já vou falar sobre isso. A Maria Pinto usa mel, mas pouco. O mel... tem alguns benefícios bons para o corpo, não deve ser usado todos os dias. Já vou também explicar um bocadinho melhor. Quase toda a alimentação, diz a Vandinha, não, porque quase toda a alimentação inclui açúcar, certo? Sim, a nossa alimentação tem hidratos de carbono que depois se vão transformar em açúcar. O açúcar é a gasolina do nosso corpo, é o que dá energia ao nosso corpo. Mas se nós não dermos açúcar ao nosso corpo, o açúcar é tão importante para a nossa vida que o próprio corpo produz. O nosso corpo produz açúcar. Da mesma maneira que produz colesterol. Porque são essenciais para nós termos vida. O problema é que nós estamos a ingerir muito da alimentação. Há alimentos que se transformam em açúcar, que são os chamados hidratos de carbono ou carboidratos, como se diz no Brasil, mas o pior de todos é o açúcar branco refinado, que eu já vou também falar um bocadinho sobre isso. E então, porquê é que é tão difícil... Boa noite, Isa Pinto, bem-vinda. Porquê é que é tão difícil parar de ingerir açúcar? Ou porque é que de vez em quando nos apetece aquela coisa doce? Porque nós habituámos o corpo a isso. Dizem que, diz a Teresa Vieira, obrigado pelo comentário, dizem açúcar escuro, amarelo, faz menos mal à saúde. Se comparado com o branco, sim. Mas ainda há um que ainda é menos prejudicial que esse, que é o mascavo ou mascavado, porque tem mais minerais. Está bem? O branco não tem mineral nenhum. É só sacarina. Canoca diz, Nuno, Cindy Cardoso é a minha cunhada. Também está a ver, depois partilhei. Ok, obrigado por teres partilhado. Ótimo, que assim chega a mais pessoas. Boa noite, Isa. E o açúcar mascavo é menos prejudicial que o açúcar branco. É uma opção menos prejudicial se vocês quiserem ter um bocadinho mais cuidado com a vossa saúde para começar a reduzir. O ideal é 0 em termos de açúcar adicionado. Mas eu sei que algumas pessoas não conseguem, é um vício e eu vou explicar porquê.
primeiro, antes de dar mais alguns exemplos. Então é assim, existe um estudo que foi feito com ratos, tá? Em que, numa sala fechada, com câmaras de filmar, durante 24 horas, eles colocaram um prato com cocaína, um prato com heroína e um prato com açúcar. E filmaram durante 24 horas os ratos. Isto é um estudo que foi feito. E o que é que aconteceu? Conclusão do estudo. Os ratos, nas 24 horas, passaram muito mais tempo de volta do prato com açúcar do que com cocaína ou heroína. O que é que isto nos diz? Que o açúcar é uma droga altamente viciante. E por isso é que algumas pessoas já tentaram parar e não conseguem. Porque realmente é viciante. Eu já disse noutros vídeos, nós na altura do Paleolítico nós comíamos 1 kg de açúcar mais ou menos por ano. Hoje em dia estamos a comer 70. E isso é bastante prejudicial para o nosso corpo. Já vou dar alguns exemplos. Boa noite, Dora Barreto, bem-vinda. Boa noite, Paulo Murta, bem-vindo também. Então, como é que nós podemos fazer reduzir um bocado o açúcar? Primeiro que tudo, nós temos que começar, quando vamos às compras, a ler o rótulo. Se vocês forem comprar carnes embaladas, tipo mortadela, fiambre, chourição, chouriço, se vocês virarem a embalagem e lerem o rótulo, vocês vão ver que tem açúcar adicionado. E os porcos não comem açúcar, supostamente. Os animais, não é? Ou seja, nós estamos sem querer a ingerir muito açúcar que a indústria alimentar nos coloca para nos viciar naquele determinado tipo de alimento. Por isso é que nós vamos comprar uma determinada coisa de uma certa marca, nós gostamos muito, é muito saboroso e queremos voltar a comprar daquela marca. Uma das técnicas que eles usam é o açúcar. Há outras técnicas, mas não vou falar de marketing hoje. E então, o açúcar, este é o açúcar que vem adicionado. Portanto, é bom que a gente comece a ler, porque é realmente necessário diminuir o açúcar. Em relação ao açúcar branco, açúcar amarelo, açúcar mascavo ou mascavado, e os adoçantes, açúcar branco, há pessoas que bebem, metem no café, no leite, no chá, açúcar branco. Terrível. Menos prejudicial é o amarelo porque tem alguns minerais. Boa noite, Cindy. Bem-vinda. Menos prejudicial ainda é o açúcar mascavo, que é o que tem mais minerais. O branco tem 0 minerais. O amarelo ainda tem alguns minerais. Tem alguns minerais. E o mascavo, mais puro, tem mais minerais. E então, se vocês realmente não conseguem deixar de ingerir essas coisas com açúcar adicionado, é preferível o mascavo. Está bem? Em vez de o branco ou o amarelo. Em relação aos adoçantes, os adoçantes, a maior parte dos adoçantes que existe no mercado são químicos e foram o primeiro adoçante que foi descoberto, inventado, estavam a tentar fazer um inseticida. E alguém provou o resultado final e aquilo era doce e decidiram pôr aquilo na indústria alimentar para adoçar. Mas o adoçante ainda tem um efeito pior que o açúcar porque engana o nosso cérebro em termos de produção de insulina e provoca picos ainda maiores do que aliás, as pessoas normalmente que usam adoçantes têm tendência para comer mais, por causa desses picos, têm mais distúrbios emocionais.
Aqui a Maria Emília da Costa diz: eu estou a tentar vizinho, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, é uma questão de hábito. Eu no café já me habituei. Eu já falei disso também em alguns vídeos anteriores. Eu meto óleo de coco, meto canela e até meto alguns óleos essenciais no café. Que é menos açúcar. Ok? Portanto, mas há quem ponha no chá, há quem ponha no leite, há quem ponha constantemente. E depois há os bolos e os doces. E aproxima-se agora a época das festas. E nós abusamos muito. Pronto, o açúcar, em relação ao mel, estava eu a falar agora dos açúcares, do adoçante, que ainda é pior. Não se esqueçam que todas as bebidas gaseificadas têm altas quantidades de açúcar. O álcool também se transforma em açúcar. A batata, o arroz, a massa e o pão são as 4 piores coisas para quem quer perder peso, porque isto tudo se transforma em açúcar. Em relação à batata, recomendo a batata doce, porque tem quase metade do açúcar da batata salgada, como se diz. O pão e a massa têm um problema acrescido, além do açúcar, que é o glúten. Não vou falar hoje, prometo que irei falar no futuro. O açúcar, no geral, é um antinutriente, rouba nutrientes. Nós já temos muito poucos nutrientes na nossa alimentação e se ingerirmos grandes quantidades de açúcar, ele vai eliminar nutrientes que as nossas células iriam aproveitar. E isso não é, obviamente, uma coisa que seja saudável. Portanto, é extremamente importante reduzir a quantidade de açúcar que nós ingerimos diariamente. Como eu disse também há dias no vídeo que falei sobre o cancro, as células cancerígenas alimentam-se essencialmente, na maior parte dos cancros, alimentam-se essencialmente de glicose, que é açúcar. Okay? Que é a primeira coisa que qualquer pessoa diagnosticada com esta doença deveria parar de comer imediatamente, para impedir que o cancro desenvolva mais. Pelo menos para isso. E em relação aos diabetes, toda a gente sabe que tem a ver com o açúcar, mas aquilo que as pessoas não sabem é que a maior parte das pessoas, se for fazer um teste de resistência insulínica, nós temos valores mais altos do que deveríamos ter. Eu tenho de certeza absoluta, porque eu abusei durante muitos anos dos açúcares e criei alguns problemas de saúde até por causa disso, que assim que eu paro de ingerir açúcar, passado uns 15 dias, 3 semanas, todos esses problemas começam a melhorar. Tem a ver com dores que eu tenho nas costas, no pescoço, etc. Quando eu paro com o açúcar, as dores começam a desaparecer também. Porque o açúcar é altamente inflamatório. E a inflamação é o princípio de todas as doenças. Começa nas células que inflamam e depois cada um pode ter nas costas, outro pode ter num órgão, etc. A Maria Pinto diz, obrigado pelo comentário, ela diz que não consegue deixar o pão e o leite. Pois, o pão é por causa do açúcar. O leite, isso também é o hábito que nós criamos. O leite é fácil de trocar por leite vegetal. Eu ingiro leite de amêndoa, que é o que tem menos açúcar do que está à venda no mercado. Tá? É esse que eu consumo. Exatamente só porque tem menos açúcar. Porque eu não bebo leite propriamente, faço às vezes uns batidos, assim, umas coisas. E umas bebidas que possa levar leite, mas não uso leite animal já há muitos anos. Aprendi isso em 1997 com um médico. O leite, a forma como o leite é produzido hoje em dia, não vale a pena sequer ingerir, que vai fazer mais mal do que bem. Em relação ao cálcio e aquelas coisas que nos dizem, que nos convenceram que o leite tem e que faz falta e que tem, mas o corpo hoje não os absorve. O ideal é nós ingerirmos um leite vegetal se fazemos questão de leite. Em relação ao pão, é mais complicado. É mais complicado porque é um hábito cultural de comer pão. Foi uma das coisas que foi extremamente difícil para mim, não comer, mas pelo menos reduzir. Eu sei que não é fácil, mas pelo menos tentem reduzir alguma coisa. Porque se nós não reduzirmos aquilo que nos provoca os problemas, mais tarde ou mais cedo, alguma coisa no nosso corpo vai arrebentar. Isto assim numa linguagem simples, tipo bomba, arrebenta. Se nós não tivermos alguns cuidados, está bem?
Como eu já disse, o açúcar também é um antinutriente, rouba nutrientes, e se for o açúcar branco, ainda por cima não tem lá nutriente nenhum. A Maria Pinto diz, leite de arroz só consigo em panquecas. Ok, tudo bem. Sempre tem um bocadinho, sempre é menos prejudicial que o leite de animal. A Cleo toma chá de erva doce, faz ela muito bem. Desde que não leva açúcar nem adoçante, está ótimo. A Canoca diz que já reduziu o pão, parabéns, fazes tu muito bem. É realmente um problema que eu vou falar num vídeo futuro em relação ao glúten, que é uma proteína que ninguém faz a digestão a 100%. E é bastante prejudicial, e eu nos últimos anos eu comecei com alguns problemas digestivos e nas costas, como eu acabei de falar, e eu fiz um estudo intensivo durante 5 meses e tal, com vários médicos diferentes desta área natural, e analisei alguns estudos, e tudo que eu vi, tudo, sem exceção, ia sempre dar ao glúten. Eu irei fazer um vídeo sobre isso no futuro, porque realmente é um problema sério e nós não temos noção. E realmente, se as pessoas andam todas doentes, ou quase todas doentes, é porque a gente ingere coisas todos os dias, ou quase todos os dias, que não deveríamos. E se nós olharmos bem à nossa volta, o glúten está em todo lado, o trigo está em todo lado, o trigo, cevada e centeio está em todo lado. E as pessoas comem diariamente. O pão, aqui a Maria Pinto diz, o pão é integral. Sim, o pão é integral, está lá na mesma glúten. E está lá o açúcar também. O ideal é nenhum. Eventualmente um pão de vez em quando que não tenha feito com uma farinha sem glúten. Algumas pessoas têm aqueles robôs de cozinha e dá para fazer pão, que é o que eu aconselho, com farinhas alternativas, sem glúten, e tentando reduzir o açúcar ao máximo, está bem? Isso são os conselhos que eu consigo dar. Aliás, o açúcar também é o inimigo número 1 de quem quer perder peso. E o glúten também. Se a pessoa reduzir o glúten e o açúcar, a pessoa perde peso mesmo que não queira. Eu tenho uma pessoa conhecida que me pediu alguns conselhos do que é que poderia fazer, que estava com alguns problemas de saúde, e um deles era o excesso de peso. E eu dei-lhe 2 dicas. Uma delas foi: corta o glúten a 100%. E ela, 9 dias depois, mandou-me uma mensagem a dizer que estava super feliz porque tinha perdido 7 kg em 9 dias. E foi a única coisa que ela mudou na alimentação. Foi o glúten. Parou de comer pão, que era onde ela comia mais o glúten. E perdeu 7 kg em 9 dias. Portanto, sem fazer mais nada. Está bem? Obviamente bebeu água e algumas coisas que eu lhe disse. Mas nada de especial. Ok? A Cleo diz que o sal não pode, e não podes porquê, Cleo? O sal é outro tema para outro vídeo. O sal, aquele sal de mesa que as pessoas usam, esse faz mal. E o que é usado na indústria alimentar também. Não existem sais integrais que são saudáveis e são muito recomendáveis em vista. A Canoca, prova vista em mim, já perdi quase 2 kg. Boa! E perdeste em quanto tempo? 2 kg em quanto tempo? Já agora, se puderes partilhar. Ok, Cleo. Podemos depois falar em privado, porque há aí algumas confusões em relação ao sal e à pressão. Porque eu tenho algumas pessoas que recomendei um determinado tipo de sal, parar com o outro que faz mal, que eventualmente sobe a pressão, e começar a ingerir um integral, e a pressão arterial normaliza em 90% das pessoas em 3 semanas, 4 semanas. Ok, quase 3 semanas. Por exemplo, a Canoca está a dizer, obrigado pela partilha, que em 2 semanas e pouco, quase 3 semanas, só com o glúten, que pelos vistos ela não parou a 100%, só reduziu. Ok? Ela só reduziu, porque ela ainda agora disse que ainda comia pão. Portanto, o pão tem glúten, a não ser que ela esteja a comer outro tipo de pão. Portanto, ela perdeu 2 kg reduzindo isso. Portanto, eu tenho uma pessoa que eu já vos falei, pronto, perdeu em 9 dias 7 kg, mas foi 100% zero glúten.
E pronto, e isso realmente faz toda a diferença. Mas o tema, exatamente, a Canoca reduziu. Boa noite, Rui Lopes, bem-vindo. Ela reduziu, como eu estava a dizer, tinha percebido bem. Portanto, o tema aqui hoje não é o glúten, é o açúcar. E, e eu estava a falar do peso, e por isso é que eu acabei por dar mais alguns exemplos, porque isto, quem tem muito conhecimento destas coisas acaba por às vezes não conseguir segmentar muito bem isto, porque está tudo muito interligado. Ali a Vandinha Bacelar escreveu sal dos Himalaias, exatamente, sal integral, sal rosa dos Himalaias, melhor sal do mundo, é um tema para outro vídeo, não para hoje. E sim, pode ajudar a baixar a pressão arterial, desde que não se ingira ao outro, que faz mal. E açúcares, que também têm uma influência direta numa série de problemas de saúde. A flor de sal, Maria Pinto, eu vou responder, apesar do tema ser açúcar, mas eu vou responder. A flor de sal, o sal que nós temos de mesa é só sódio. Um sal integral tem mais ou menos 70 e tal minerais, o que é ótimo porque nós temos muita deficiência de minerais. Agora, eu uso sal rosa dos Himalaias porque é o melhor do mundo. Agora, a flor de sal também não é bom? É. Só que a maior parte do sal vem do mar. E nós sabemos que hoje em dia o mar também está poluído. O sal rosa dos Himalaias é como cresce numa mina, que é fechado do meio exterior, não tem qualquer toxicidade. E então por isso é melhor, além de ter mais nutrientes, existe menos risco de haver toxinas, que o mar tem. É só por isso que eu uso o dos Himalaias, porque é considerado o melhor do mundo e eu, para a minha saúde, eu gosto de ter o melhor. Boa noite, Sãozita, bem-vinda. Responder à Canoca Santos. Olá, e cortou o pão. Eu posso responder. A Canoca, ela reduziu. Nas últimas 2 semanas ela reduziu a quantidade de pão que ingeria. E mesmo assim perdeu 2, já não me recordo, 2 ou 3 quilos. Pronto. Mas se fosse a 100% tinha perdido muito mais. E não é só por causa do peso. É por causa da saúde. Isso é o tema para outro vídeo. Estava a falar do ganhar peso e perder peso. Mudando agora aqui um bocadinho o assunto. O açúcar afeta-nos diretamente o nosso cérebro, tal como eu estava a falar do sistema de recompensa do nosso cérebro. O açúcar funciona como uma droga e então afeta grandemente o nosso cérebro. E uma das doenças que afeta, penso que foi o primeiro vídeo que eu fiz semana passada, ou outra, em que falei sobre o Alzheimer. O Alzheimer é considerado na comunidade científica diabetes tipo 3. Está diretamente relacionado com toxinas e açúcar. Excesso de açúcar, que afeta realmente o nosso cérebro. Às vezes nós temos aquela vontade de comer açúcar, e depois comemos o açúcar e não ficamos muito bem dispostos, ou dá-nos sonolência e algumas coisas do género. Boa noite, Ana Seabra, bem-vinda. Maria Pinto, obrigado pelo comentário. Obrigado, Nuno. Obrigado eu também por vocês estarem presentes e a participar. Está bem? Portanto, estas eram as mensagens que eu tinha para hoje em relação ao açúcar. O açúcar está ligado a todo o tipo de inflamações, portanto está ligado a todas as doenças. Nós consumimos 70 kg em vez de 1 kg. É bom que a gente comece a reduzir. Se não conseguem reduzir, passem para o amarelo ou para o mascavo, que é o ideal. Não cheguei a explicar, existem alguns adoçantes que não existe qualquer efeito secundário. Existe um que é de uma planta chamada Stevia, está bem? Que é um dos poucos que ainda não existem, pelo menos, estudos de ter nenhum efeito no corpo prejudicial. Portanto, para quem quer reduzir o açúcar, a Stevia é uma boa alternativa. Mas não comprem Stevia com alguma coisa adicionada, porque eu já vi à venda nos supermercados. Comprem Stevia pura, está bem? Aquilo é 4 vezes mais doce que o açúcar. Portanto, a quantidade é 4 vezes menos para uma bebida, seja o que for. Mas o ideal é 0. Está bem?
Aqui as brasileiras dizem que eu tenho um sotaque lindo. Muito obrigado. A Ana é brasileira, a Cleo também. Portanto, obrigado. Sotaque ou pronúncia. É português puro, português de Portugal. E a Maria Pinto a responder para a Canoca. Obrigado, está difícil para mim. Não é que eu esteja gorda, mas sinto-me inchada. Maria Pinto, para com o glúten. Daqui a 3 dias desinchas. Vai por mim, faz e depois manda-me uma mensagem a agradecer. 3, 4 dias, está bem? Experimenta. Zero glúten, zero trigo, zero cevada, zero centeio, zero pão. É só isso. Desincha logo. Em poucos dias. Está bem? É a recomendação que eu posso deixar. É a melhor recomendação que eu posso deixar. É essa mesmo. Não sei se tem mais alguma pergunta sobre o açúcar adoçantes. Alguma coisa do género. A Canoca diz: Maria Pinto era como eu me sentia também. Estás a ver, Maria Pinto? E agora estou a ver resultados. E a Canoca só reduziu ainda. Porque quando for a 100% vocês notam realmente uma série de melhorias, uma série de coisas na digestão, primeiro que tudo, e o desinchar. Aquela pessoa que eu estava a contar que em 9 dias perdeu 7 quilos, ela tem uma doença que se chama vitiligo, em que a pele vai ficando... Era a doença do Michael Jackson, para quem não sabe. O Michael Jackson, algumas pessoas diziam que ele fazia plásticas para ficar branco, o que não é verdade. É uma doença chamada vitiligo, em que a pessoa vai perdendo a pigmentação da pele. Não se sabe bem a origem, está diretamente relacionado com o sistema imunitário que ataca o corpo, e está relacionado com alimentos que nos fazem mal. E como eu sei disso, eu disse-lhe a ela para parar com o glúten, e além dos 7 quilos que ela perdeu, ela mandou-me uma foto de uma das partes do corpo dela em que não tinha pigmentação, e começou a voltar a aparecer a pigmentação. E mais um exemplo do glúten. Pão em Portugal? Não, nem em Portugal nem no Brasil. Nem em Portugal nem no Brasil. É o açúcar, é o glúten, são 2 dos piores venenos que nós ingerimos diariamente. Temos que reduzir isso drasticamente. E é viciante. Eu sei que não vai ser fácil. Existem algumas coisas naturais que podem ajudar a controlar as adições e os vícios. Ok, então se não há mais perguntas, eu estou a promover uma aula, já falei disto na semana passada, na sexta-feira, salvo erro. Eu estou a promover uma aula gratuita na internet, que não tem nada a ver com açúcar, mas que é uma medicina milenar, em que, para quem se preocupa com a saúde, em usar coisas mais naturais, que tem mais de 5.000 anos. E eu estou a fazer convites para quem quiser assistir a essa aula. Vai ser amanhã, às 21 horas de Portugal, Lisboa, às 21 horas de Lisboa, uma aula sobre esta medicina milenar. É uma aula básica, onde vocês vão poder aprender como cuidar da maior parte dos problemas que acontecem no dia a dia a toda a gente. Uma das coisas que vocês vão poder aprender também é que existem algumas plantas e ervas que ajudam nos vícios, nas adições, como do açúcar, como das drogas, como do álcool, como do tabaco. Existem algumas coisas na natureza que nos podem ajudar a diminuir a ansiedade de nós comermos aquele determinado tipo de alimento, ou a diminuir a ansiedade de beber álcool, ou de fumar tabaco, ou drogas, ou até mesmo para quem quer reduzir medicações, aquelas medicações que provocam dependência, pode ajudar também a reduzir essas coisas, pode ajudar realmente a vocês conseguirem controlar melhor isso. É uma aula gratuita, vai ser numa sala privada, ainda há alguns lugares para as pessoas poderem assistir, e porque me convidaram, amanhã até vou ser eu que vou dar a aula. Não costumo ser eu a dar a aula, mas amanhã convidaram-me para ser eu a dar a aula. Portanto, amanhã vou ser eu a dar a aula. Portanto, quem quiser
Basta deixarem um comentário ou mandar-me uma mensagem escrita a dizer que quer assistir à aula. Eu tenho algumas pessoas que já me pediram na última sexta-feira. Há aqui algumas pessoas que também já assistiram, que se quiserem também podem assistir outra vez. E eu terei todo o gosto em enviar convites, desde que ainda haja lugares na sala, porque é uma sala que tem lugares limitados. Mas é bastante interessante. É uma medicina milenar que nos pode ajudar a evitar usar medicamentos, a evitar ir ao médico mais de 90% das vezes, de coisinhas que nos acontecem no dia a dia e que nós só não fazemos porque não sabemos. E eu tive o privilégio de conhecer este tipo de medicina, de usar. Já usei há muitos anos atrás, mas só mais recentemente é que eu me aprofundei mais em relação a esta medicina. E realmente é uma coisa fantástica, fabulosa. Portanto, obrigado a todos. Não sei se está aqui mais alguma questão. Vou só aqui dar aqui mais uma vista de olhos. Chegou aqui algumas pessoas depois. Boa noite, Soraya. Olá, Mara. Bem-vinda. Pedro Cois, bem-vindo. Não, Luís Aleixo. Não vai passar aqui no Facebook. É uma sala privada que dá para assistir no telemóvel, no computador ou num tablet. É preciso baixar uma aplicação e depois com o convite entra diretamente na sala de aula e pode assistir. Basta deixar aqui uma mensagem que eu depois mando o convite. A Teresa diz que gostava de deixar de fumar. Teresa, gostavas ou queres? Porque tem que se querer. Só a gostar não chega, tem que se querer mesmo. E essa é a coisa principal. Depois há coisas que podem ajudar. Não vão fazer milagres, não há nada que vocês vão tomar e que nunca mais fiquem com vontade de fumar. Não, tem que haver há aqui uma parte psicológica e há uma parte física da nicotina que vicia. Está bem? É preciso ter vontade e depois, como a gente sabe que há sintomas de privação, existem coisas que podem ajudar a reduzir esses sintomas de privação que acontecem na primeira semana quando se deixa de fumar e depois vão reduzindo. E isso pode ajudar, é mais fácil da pessoa deixar de fumar. Não há nenhum comprimido milagroso para deixar de fumar. Está bem? A Ana Siebra diz: Nuno, vai levar à falência as famosas padocas portuguesas do Brasil. Boa! A Canoca já sei que quer. Já Maria Pinto, força de vontade acima de tudo, sem isso nada se faz. Obrigado, Vandinha. Olá, Carlos Areia, bem-vindo. Boa noite, Inês Frada. Aqui eu açúcar não, é só pão e leite. Juro que já tentei, mas vou sempre comendo. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, Maria Pinto. Eu sei que é. A Maria Plácida, essa aula não posso perder, preciso de ajuda para deixar de fumar. Ok. Eu também tenho um ficheiro que eu fiz, porque já várias pessoas me pediram ajuda para deixar de fumar. Eu tenho um ficheiro que eu fiz, que eu vou enviar também depois em privado, no fim de assistirem à aula, com algumas dicas daquilo que podem fazer para extra, natural, para ajudar a parar de fumar. Que não é fácil. Boa noite, Mila. Coitado do seu Manuel da padaria. Pois é, vai deixar de vender pão. Não, eles depois quando eles começarem a ver que realmente isto é assim, nos próximos anos isso vai acontecer, cada vez há mais gente intolerante ao glúten. Portanto, eles vão começar a ter alternativas sem glúten. Isso vai começar. A Sãozinha diz que não usa açúcar, fazes tu muito bem. A Teresa diz que quer, penso que deve ser assistir a... quer parar de fumar, ok, está bem. Boa noite, Anselmo. Ok, obrigado. Aqui a Luísa diz que deixou de fumar há 5 dias, está difícil sem nada, pois os primeiros dias são os piores. Há sempre o vício e a falta de nicotina altera-nos o estado de humor. Ficamos ansiosos porque é a falta da droga, tal e qual como o açúcar. Os efeitos são os mesmos. No dia que vocês quiserem parar de comer açúcar é tal e qual como deixar de fumar. É extremamente difícil. A 100%, quando se quer parar a 100%. Comida saudável já se faz aqui em casa, sem açúcar, sem pão, sem massas e farinha nada. Muito bem, Luísa. Parabéns.
Ok. A Canoca diz que tenta fazer pão em casa, como eu disse. Eu pessoalmente não tenho paciência, mas se vocês têm, ótimo. Eu sei que é possível fazer e fácil. É preciso, quem tem uma máquina que faça essas coisas todas, do que ter que estar a fazer à mão, dá mais trabalho. Mas eu prefiro não comer nenhum. E a Maria Pinto responde: vou tentar, obrigado. Portanto, obrigado a todos por terem estado presentes. Portanto, quem quiser assistir à aula privada é amanhã às 21. E como amanhã às 21 eu vou estar na aula privada, amanhã eu vou fazer vou fazer no Facebook um tema também sobre saúde, mas vou fazer mais cedo, está bem? Uma aula aí é aberta para toda a gente. Vai ser às 7 da tarde, hora de Lisboa, 19 horas, hora de Lisboa, aqui no Facebook, e depois às 21 em privado, só para quem quiser. Está bem? Nem paciência nem tempo. Pois eu sei, Maria. O tempo são 24 horas para toda a gente. É mesmo uma questão de prioridades. E eu não tenho prioridade de fazer pão, eu prefiro não comer. Porque não vejo grandes vantagens em comer pão, a não ser o vício que eu ganhei desde criança, né? Mas eu, como eu me já desabituei de comer pão, felizmente. A Ana Siebra diz: chama o seu Manel que ele faz o pão. Pois faz. Se ele pusesse lá os ingredientes que eu quero, até poderia comer de vez em quando, porque também gosto. Portanto, obrigado a todos por terem estado presentes. Portanto, vemos amanhã aqui outra vez no Facebook às 19 horas, vai ser mais cedo, e depois às 21 para quem quiser. Um bem-aja a todos e tchau, tchau. Até amanhã.